Bom, senhores, sou o professor Caupolicán. Nós vamos comentar 4 questões de concursos públicos diversos sobre fato típico. Ideia do fato típico, a questão da tipicidade. Então vamos ver o que o enunciado espera do candidato e dentre as alternativas colocadas, qual seria a correta e vamos tentar identificar nas demais o que estaria errado. Então vamos começar com uma questão que caiu para uma prova de analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, prova de 2012. O enunciado, ele diz o seguinte: a doutrina do direito penal explica que um dos elementos do fato típico é a existência de um comportamento humano comissivo ou omissivo, doloso ou culposo. Pode-se afirmar que há comportamento humano para efeitos de caracterização do fato típico nos casos de... Aí a questão ela apresenta como alternativa, a letra A diz o seguinte: força física irresistível, que pode ser por força da natureza ou proveniente da ação de um terceiro. A letra B, ela coloca que seriam movimentos reflexos, sendo o resultado imprevisível. A C, estados de inconsciência, tais como sonambulismo, hipnose, etc. E a letra D, embriaguez completa, não proveniente de caso fortuito ou força maior. A primeira coisa que o candidato tem que ter em mente, e aí é interessante, eu entendo que é necessário ter uma noção do que seria o fato típico e os elementos necessários para caracterizar o fato típico. Bom, o fato típico, no vocabulário do direito penal, e quando eu falo vocabulário do direito penal, o que eu estou querendo dizer com isso? Todos aqueles que estudam direito, sejam estudantes, estão se preparando para concurso, até profissionais que queiram conhecer um pouco mais do direito, eu acho interessante ter em mente o seguinte, que o direito ele é como se fosse uma linguagem, e uma linguagem que é dita através de um vocabulário. Esse vocabulário se constrói, se criam palavras, expressões que acabam tendo, nessa linguagem do direito, significados bem específicos e significados que têm a sua função de orientar pessoas na resolução de problemas, orientar um intérprete na solução de desafios. E nesse vocabulário, quando a gente fala de crime, quando nós falamos de fato penal, a palavra, a expressão fato típico, ela tem um significado muito específico. Fato típico para o direito penal seria aquele acontecimento que está previsto numa norma incriminadora. Sendo que a norma incriminadora, ela quando prevê um acontecimento, ela prevê algumas características. Tipo, esse acontecimento ele envolve um comportamento, ele envolve um resultado, ele envolve uma relação desse comportamento com esse resultado, e envolve alguns elementos que são elementos que precisam ser explicados às vezes por outras regras, que são os elementos em branco das chamadas normas penais em branco. Mas vamos ficar com o que o enunciado ele está desafiando com relação ao candidato. O que o enunciado espera com relação ao candidato? Vejam bem que o enunciado ele está dizendo o seguinte, observem, leiam o que o enunciado diz. O enunciado ele está desafiando o candidato com relação ao conhecimento do fato típico, e nesse conhecimento do fato típico ele fala, um dos elementos do fato típico é o comportamento humano. Correto. O comportamento humano é um dos elementos, é uma das características essenciais para que o fato possa ser típico. Esse comportamento humano, uma característica dele é a ação voluntária, a postura voluntária. Seja uma postura positiva, que é a ação, a comissão, seja uma postura negativa, que é o não agir, que é o deixar de fazer, que é a não ação, que seria a omissão. Tá? Então vejam bem, o que faz parte do fato típico não são as características do comportamento em si, mas é o comportamento. O comportamento humano voluntário faz parte do fato típico. E aí, se vocês forem observar as alternativas, 3 alternativas descrevem, narram comportamentos humanos que não são voluntários, comportamentos humanos involuntários.
a questão da hipnose, a questão do sonambulismo, a questão da força física irresistível, que é o controle físico, um controle de inervação muscular exterior ao sujeito, movimentos reflexos. Observem que essas três alternativas, a B e a C, todas elas narram, descrevem comportamentos não voluntários. A única que descreve um comportamento voluntário é a embriaguez completa. Vejam bem, a pessoa totalmente embriagada, não é que ela não tenha um controle do seu comportamento, ela tem. O problema da embriaguez, em razão dessa influência do psicodélico, que é o álcool e até pode ser a droga, etc., afeta o poder de decisão, a capacidade de decisão, a capacidade de reflexo, e às vezes até a capacidade de uma certa compreensão da realidade. Mas aquilo que para o vocabulário do direito penal se entende como controle das inervações musculares, controle do braço, da perna, agir, que o que seria comportamento voluntário estaria presente. Tanto que o Código Penal, quando fala da embriaguez como isenção de responsabilidade, não coloca ela na ideia do tipo, na ideia da ilicitude, coloca ela na ideia da culpabilidade. A culpabilidade são critérios que se avalia para saber se a pessoa tinha ou não poder de decisão, e se ela não tinha poder de decisão, se isenta ela de responsabilidade. Então, ou seja, a resposta certa aí seria a letra D, muito em razão disso. Na letra D, que seria a embriaguez completa, nessa situação de embriaguez completa, nós temos o chamado comportamento humano voluntário. O comportamento humano voluntário, ele é essencial para que se caracterize um fato como fato típico. Um elemento essencial para que se caracterize um fato como fato típico é ter o comportamento humano voluntário. Veja bem, as pessoas confundem muito quando falam de dolo e culpa. Dolo é agir com vontade, culpa é agir sem vontade. Não cometam esse erro. A diferença entre o dolo e a culpa não é que em um você age com vontade e no outro você age sem vontade. Em ambos você age com vontade. Comportamento sem vontade não interessa para o direito penal. Só interessa para o direito penal o comportamento com vontade, que é o comportamento humano voluntário. A diferença para a ideia de dolo e culpa está justamente no fim a qual essa vontade se destina. No caso do dolo, essa vontade ela é dirigida para um acontecimento penal. A pessoa tem consciência de uma morte, de uma lesão e etc. Então, isso seria ação dolosa. No caso da ação culposa, essa vontade se dirige para desrespeitar uma regra de cautela, como ultrapassar um sinal, ultrapassar o limite de velocidade, limpar uma arma sem desmuniciá-la. Então, a vontade está sendo dirigida para esses acontecimentos não cautelosos. E se o acontecimento não cauteloso gera um resultado, isso é o chamado crime culposo. Isso é a chamada tipicidade culposa. Mas, tanto na ideia de dolo como de culpa, tem o comportamento humano voluntário. O comportamento humano voluntário é essencial para caracterizar o fato típico. E com esse conceito, com essa ferramenta, você poderia responder essa questão, que seria a letra D, porque tanto na A como na B como na C, você não tem isso que é essencial, que seria o comportamento humano voluntário. Então vamos agora para a segunda questão. Foi uma questão que caiu numa prova para analista processual do Ministério Público da União, uma questão de 2007. O enunciado ele diz o seguinte: dentre os elementos do fato típico não se inclui. Então vejam bem, o que o avaliador ele espera do candidato? Primeiro, saber se o candidato domina quais seriam os elementos que compõem o fato típico. Elementos são as características do fato típico. E a partir desse domínio, a partir dessa percepção, qual dessas 5 alternativas não registraria um dos elementos do fato típico? Bom, primeiro, o que seria o fato típico? O fato típico nós já falamos um pouco ao comentarmos a questão anterior. O fato típico é aquele acontecimento que é o acontecimento que pode se encaixar numa norma penal incriminadora. Aquele acontecimento humano, aquele acontecimento realizado pelo homem, pelo ser humano na sociedade, que tem uma relação direta, uma relação de encaixe, uma relação de adequação com uma conduta ou um comportamento descrito numa norma incriminadora. Bom, esse fato típico ele tem algumas características.
esse fato típico tem alguns elementos. Esses elementos são as características dele. Aquilo que é essencial, que eu tenho que observar presente no fato para que ele possa ser considerado típico. Desses 5 aí, resultado, ação ou omissão, relação de causalidade e atipicidade, esses 4 desses 5 são elementos, são itens que compõem o fato típico. A resposta aí, então, seria o dolo ou a culpa. Alguns perguntariam, mas o dolo ou a culpa não seria um dos itens ou um dos elementos que comporia o fato típico? Não. Isso é o que a literatura penal sugere. A literatura penal ela sugere o seguinte, da forma como ela construiu o vocabulário. Uma coisa seria o fato típico e para o fato típico eu ter algumas características necessárias a ele. Outra coisa seriam os elementos que estariam incluídos em cada uma dessas características do fato típico. E aí o que a literatura dogmática ela propõe é o seguinte, que o que está presente no fato típico seria a conduta, seria o comportamento humano voluntário, como nós dissemos na questão anterior. Então, isso que é o comportamento humano voluntário é uma ação humana totalizada. É um agir com vontade, dirigido a alguma coisa, um controle das inervações musculares. Então, esse comportamento humano voluntário, ele que seria um dos elementos que integrariam o fato típico. E o dolo ou a culpa? O dolo ou a culpa, na realidade, segundo o que propõe a dogmática penal, seriam elementos não do fato típico, mas sim da conduta, do comportamento. A ideia é que o comportamento que vai compor a ideia de fato típico, o comportamento é ele que pode ser doloso, pode ser culposo. Então, essa ideia de dolo, que é a consciência do acontecimento, a culpa, que é a realização da ação imprudente, essa ideia, esses 2 itens, eles seriam itens da conduta, do comportamento humano voluntário. Esse comportamento humano voluntário é ele que é um dos elementos do fato típico. Não seria o dolo, o dolo ou a culpa não teriam essa relação didática direta com o fato típico, servindo como elementos dele. É óbvio que a ausência de dolo, a ausência de culpa, a ausência desses 2 itens, que são itens relacionados à mente da pessoa, relacionado ao que se passa pela mente da pessoa, a ausência desses 2 itens vão evitar a tipicidade, o fato não se torna típico. Só que o que a linguagem da dogmática penal ela diz e ela propõe é que a ausência de dolo e culpa faz com que o acontecimento não se torne típico, é porque elas vão impedir a existência de uma conduta, de um comportamento voluntário que interessa para a tipicidade penal e impedindo a existência desse comportamento humano voluntário que interessa para a tipicidade penal, não vai haver o fato típico, porque o que seria elemento, o que seria item do fato típico é o comportamento humano, não o dolo e a culpa essencialmente. Os outros 4 são elementos que fazem parte do fato típico, tanto o resultado como a ação ou omissão, a relação de causalidade, a tipicidade. O dolo ou a culpa, não. O que a dogmática sugere é que seriam itens mentais que fariam parte da ideia de conduta, da ideia de comportamento e não necessariamente da ideia de fato típico. Não haveria essa ligação direta. Essa ligação seria mais indireta, através do elemento do fato típico, onde estariam presentes essa noção de dolo, essa noção de culpa. Bom, essa questão caiu para defensor público em São Paulo, uma prova de 2010, onde no enunciado está dito o seguinte: nos denominados crimes de bagatela ocorre. E aí tem 5 alternativas. Para nós enfrentarmos as alternativas e termos bem claro qual é a que se relaciona aos crimes de bagatela, é preciso nós entendermos o que são crimes de bagatela. A ideia ou o conceito, a definição de crimes de bagatela está associado a um princípio do direito penal que se chama princípio da insignificância. O que esse princípio da insignificância ele propõe? Propõe o seguinte: se a atitude de alguém, o comportamento de alguém gerou resultados que são insignificantes, resultados insignificantes são aqueles resultados que não colocam em risco, não geram nenhum risco para o bem protegido, para o interesse protegido. Exemplo, se você subtrai um palito de fósforo de alguém, esse palito de fósforo, esse palito de dente, ele custa um valor muito pequeno,
supondo que ele não tenha também nenhum valor moral, sentimental, nem nada. Então, esse ato de subtrair não produziu nenhum risco ao patrimônio da vítima. Aí, em razão dessa situação, e esses atos são chamados crimes de bagatela, o princípio da insignificância da dogmática penal propõe, olha, se não produziu nenhum valor, então não vai punir essa pessoa. E aí vem o que a questão está desafiando o candidato. Ah, não vai punir por quê? Qual é aquela característica dentro do vocabulário do direito penal que justifica não punir pela bagatela, não punir pela insignificância? A alternativa correta aí é a letra A, quando ela fala exclusão da antijuridicidade material. Por que seria a letra A? O que seria antijuridicidade material? Antijuridicidade material é a contrariedade ao direito em razão do valor do que se está produzindo. Quando a gente fala em antijuridicidade, conduta contrária ao direito, a dogmática ela sugere uma taxonomia, uma classificação. Ela diz, existe a antijuridicidade formal e a antijuridicidade material. O que seria isso? Antijuridicidade material seria você está atacando um valor, um conteúdo. Antijuridicidade formal seria o seguinte, você está agindo de uma forma que formalmente é proibida. Vou dar 2 exemplos que vai ficar bem claro na mente de vocês. Supondo o nosso exemplo da subtração do palito de fósforo. Ah, subtrair um palito de fósforo. Tem um crime no Código Penal que se chama furto, que diz o seguinte, olha, furtar é subtrair coisa alheia. Inclusive a redação do artigo 155 é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Mas a ideia central é tirar o que é dos outros, subtrair coisa alheia. Do ponto de vista formal, a antijuridicidade formal seria o seguinte, você contrariou esse ato, contrariou por quê? Porque você subtraiu uma coisa que é alheia. Então você tirou o palito de fósforo dos outros, você tirou o palito de fósforo da vítima, subtraiu, você subtraiu coisa alheia, tirou uma coisa que é de alguém, que é da vítima. Ah, isso seria antijuridicidade formal. Você desrespeitou a regra do ponto de vista da sua forma, daquela ideia do que está escrito. E o que seria antijuridicidade material? Seria o seguinte, olha, subtrair coisa alheia só é crime porque se quer proteger o patrimônio das pessoas. Então, para você desrespeitar esse crime de furto, que é proteger o patrimônio das pessoas, você tem que praticar uma ação que coloque em risco o patrimônio das pessoas. Tá, se você subtrair algo que não coloque em risco o patrimônio das pessoas, materialmente o que você gerou, materialmente o que você fez não produziu efeitos. Ou seja, não houve antijuridicidade material. Então a ideia da antijuridicidade material é você produzir algum efeito, algum risco para aquele bem, para aquele interesse que está sendo protegido. Então, se você agir, se você realizar um furto, uma subtração de algo que não vai produzir nenhum risco, não há nenhum risco visível, risco possível de ser percebido ao patrimônio da vítima, a tua conduta, aquilo que você fez, não terá antijuridicidade material. Por isso, a alternativa A, exclusão da antijuridicidade material. Então, quando ocorrer um crime de bagatela, o princípio da insignificância, em razão dele não atingir um valor, que é um valor que possamos considerar como risco ao patrimônio da vítima, em razão de não haver isso, a ideia da antijuridicidade material ela vai estar excluída. Vai estar excluída porque aquilo que você tirou, aquilo que você subtraiu, não causou nenhum risco ao patrimônio da vítima. Por isso a letra A. As outras estão erradas por várias situações. Causa supralegal de exclusão da culpabilidade? Não. Quando a gente fala em culpabilidade, a gente fala em poder de decisão. E na ideia da bagatela, na ideia da insignificância, o que tá em jogo não é o poder de decisão da pessoa, é exatamente aquele objeto que está sendo atingido. E a letra C, inexigibilidade de conduta diversa. É errado por quê? Quando se fala em inexigibilidade de conduta diversa, se fala também em poder de decisão da pessoa. E o que está em jogo não é o poder de decisão. A inexigibilidade de conduta diversa ocorre, por exemplo, quando o soldado obedece uma ordem do superior, ele tem que obedecer a ordem. Não se pode exigir dele um comportamento diferente. É o poder de decisão. A letra D, estado de necessidade, também não seria. Estado de necessidade é excludente de ilicitude, quando você age para se salvar do perigo. E não é o que está em jogo no princípio da insignificância, nos crimes de bagatela.
E causa obrigatória de diminuição de pena, não, porque no crime de bagatela não tem pena, não tem punição, então não é nenhuma causa para que a pena seja diminuída. Por isso, a alternativa correta é a letra A. Essa foi uma questão que caiu para defensor público no estado de São Paulo, foi uma prova de 2009. O enunciado ele diz o seguinte: assinale a alternativa correta. E aí você tem várias proposições, dessas proposições ele quer saber qual é a que está certa. Então vamos analisar uma por uma, começando pela primeira, que é a letra A. Os tipos penais são criados pelo legislador, excepcionalmente, entretanto o juiz pode, usando analogia, criar tipos penais. O que essa proposição está dizendo? Que o tipo penal é aquele modelo de ação previsto. Por exemplo, crime de homicídio, artigo 121, está escrito lá que é crime matar alguém. Essa descrição impressa, escrita na lei, matar alguém, que é uma conduta idealizada, isso é o que se chama de tipo penal. E aí a letra A está dizendo, os tipos penais são criados pelo legislador, que é o legislador que cria a lei, correto? Excepcionalmente, entretanto, o juiz pode, usando analogia, criar tipos penais. Ela está errada. Está errada por uma razão muito simples. A Constituição Federal, ela diz o seguinte, que não há crime sem lei anterior que o defina. Isso aí é o que a dogmática penal chama de princípio da reserva legal, dizendo de uma outra forma, só é crime aquilo que a lei diz que é crime. Então, as condutas criminosas só podem ser aquelas descritas na lei. Se as condutas criminosas só podem ser aquelas descritas na lei, então só quem pode criar os tipos penais, que são as condutas criminosas, é o legislador, que é quem cria a lei. O juiz não pode, porque o juiz não cria a lei. Nem por semelhança, que é a ideia da analogia. Ah, essa conduta é semelhante àquela criada na lei, então vou entender ela também como crime. Não pode. Só o legislador, porque só o legislador tem essa atribuição, de acordo com a nossa República, de criar leis, e como só são crimes aquelas condutas definidas na lei, só o legislador poderia, sim, criar tipos penais, que são condutas previstas na lei como crime. E aí vamos para a alternativa B. Sabemos já que a alternativa A está correta e já sabemos qual é o motivo, está incorreta, já sabemos qual é o motivo dela estar incorreta. Então vamos ver a letra B. A letra B diz o seguinte, nos tipos penais abertos, a conduta não é totalmente individualizada. Essa proposição está certa, então a alternativa correta é a letra B. Por que ela está certa? O que seriam tipos penais abertos? Tipos penais abertos são aqueles em que aquele comportamento humano, voluntário, definido como crime, ele não está totalmente individualizado ali. Exemplo, os tipos culposos. A maioria dos tipos culposos são tipos penais abertos. Quase todos os crimes culposos, eles descrevem tipos penais abertos. Por que tipos penais abertos? Por exemplo, homicídio culposo. A legislação, tanto o Código Penal como o Código Penal de Trânsito, eles dizem que realizar a morte de alguém de forma culposa é crime. Agora vejam bem, realizar a morte de alguém de forma culposa, ou seja, matar alguém por imprudência, matar alguém por negligência, então esse é o crime. Só que, se vocês observarem bem, todos os detalhes do que poderia ser a realização dessa morte não se encontram previstos nessa descrição. Por exemplo, alguém que está dirigindo acima do limite de velocidade, por estar dirigindo acima do limite de velocidade, acaba matando alguém. Essa pessoa matou alguém por imprudência. Essa pessoa está realizando aquilo que se chama o homicídio culposo. Ela está realizando a morte de alguém por imprudência. Agora, observem que esse ato, essa característica individual da conduta, que é ultrapassar o limite de velocidade, e por ultrapassar o limite de velocidade ele está gerando o resultado proibido, essa situação, essa característica de ultrapassar o limite de velocidade não está previsto na ideia de homicídio culposo. Não está previsto. Está previsto porque é um ato imprudente, por ser um ato imprudente, e a ideia do ato imprudente é que está previsto na ideia de homicídio culposo.
Então, por isso que os crimes, os tipos penais culposos, eles são considerados tipos abertos. Porque eu dou a ideia do que eu quero proibir, que é agir por imprudência, agir por negligência, gerando resultado em razão disso, e deixo uma abertura para que o intérprete, para aquele que observe fatos na sociedade, possa ver se a conduta X ela pode ser considerada como imprudente ou não. Ele vai individualizar a situação de imprudência. Por isso que os tipos penais culposos são considerados tipos abertos. E aí a assertiva B, inclusive, ela está correta em razão disso. Nos tipos penais abertos, a conduta não é totalmente individualizada. Tá? Ela sugere certas ideias de comportamentos, inclusive ideias normativas, como imprudência, negligência, isso aí no exemplo dos tipos culposos. E essas ideias vão ser preenchidas a partir de noções que se encontram ou na noção de cautela da sociedade, ou às vezes em algumas regras, como é o caso dos crimes culposos de trânsito. Tá? Bom, se nós sabemos que a letra B está correta, vamos ver o que tem de errado nas demais alternativas. A C diz o seguinte: o tipo penal define condutas e personalidades criminosas. Aí se encontra o erro. O tipo penal define condutas e não personalidades criminosas. Ninguém é punido por ser isso, por ser aquilo, por ser mau caráter, etc. Não. As pessoas são punidas por fazerem alguma coisa. Daí o erro da letra C. E vamos ver agora a letra D. O que está errado na letra D? A lei penal em branco é inconstitucional por conter delegação de competência. Não. O que seriam normas penais em branco? O que seriam leis penais em branco? É um conceito que não é muito antigo, ele foi desenvolvido teoricamente no século XIX para dar conta de uma situação que havia no Código Penal Imperial Alemão, que é a ideia de você criar espaços em brancos na norma incriminadora que vão ser preenchidos por outras regras que vão complementar, que vão regulamentar esse espaço em branco. Um exemplo é o caso da lei de drogas. Diz que é crime traficar drogas ilícitas, mas o que são drogas ilícitas? Então, a ideia de droga ilícita, quem vai me dizer, é um regulamento do Ministério da Saúde, uma regra, um regulamento que vai vir de um outro órgão, ou às vezes até do próprio órgão que criou a lei penal, chamada de lei penal em branco. Tá? Isso seriam normas penais em brancos, normas que precisam de complemento, normas que têm algumas expressões que precisam ser complementadas por outra regra. É o caso da lei de drogas, traficar drogas ilícitas. Agora, o que são drogas ilícitas, tem uma regra que vai regulamentar, que vai dizer, e existe inclusive essa regra, que diz quais são as drogas consideradas ilícitas. O que está errado na letra D? A lei penal em branco é inconstitucional? Não. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa situação, tá? E ela não é considerada inconstitucional e ela não confere, ela não contém implicitamente, não contém no seu conteúdo a ideia de delegação de competência, não. A conduta, assim como nos tipos abertos, assim como nos tipos penais abertos. A ideia central da conduta, o tipo de comportamento é dito na lei. Tá? Não está se delegando competência a ninguém para descrever, para se individualizar, para se descrever, desculpem, esse comportamento proibido. Ele está na lei. O complemento é o complemento de sentido. Então, por isso que a letra D está errada. E a letra E, vamos ver o que está errado na letra E. Bens jurídicos relevantes são penalmente tutelados, independentemente de tipo penal. Não. Bens jurídicos relevantes são penalmente tutelados, independentemente de tipo penal. Não. Só é penalmente tutelado aquele bem que passa pelo crivo do tipo penal. Só é penalmente tutelado. O que é ser penalmente tutelado? Penalmente protegido. Penalmente protegido, o que é isso? O que isso significa? Se você for observar na legislação penal, antes de descrever as condutas incriminadoras, sempre você vai encontrar uma expressão dos crimes contra. Tipo lá, dos crimes contra a vida. Aí vem lá, matar alguém, convencer alguém a se matar, matar o próprio filho. Então, a vida que se encontra nessa frase dos crimes contra a vida, ela é o bem tutelado. Tá? O bem protegido, ele só é considerado como penalmente tutelado, protegido pela regra penal, se estiver associado a ele um tipo penal. Então, se não estiver associado ao bem tutelado um tipo penal, tá, esse bem não vai ser considerado protegido pela legislação penal, porque ele não se encontra associado a um tipo penal. Então, eles dependem. Os bens penalmente tutelados, eles são dependentes do tipo penal. Sem tipo penal, eu não posso dizer que aquele bem está sendo protegido pela legislação penal, daí o erro da letra E.